Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. A partir de agora, seguimos juntos com as principais informações aqui do Rio de Janeiro. E já trazemos destaque da queda de uma marquise que aconteceu em Campo Grande, matando uma criança. Já já a gente traz detalhes sobre esse caso. Tem ainda informações e flagrantes sobre a situação a que são submetidos os cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção aqui no transporte público do Rio de Janeiro. Não é só o ônibus, não. Em outros transportes também a situação é semelhante. A gente vai fazer um flagrante, vai contar tudo isso para você. E já que o assunto é esse, é fiscalizar aqui o Rio de Janeiro, ontem falamos sobre a queda de um homem em um bueiro, 3 metros de altura, na região, inclusive, da zona portuária, né? Avenida Rodrigues Alves. Hoje fomos aí em outros locais para ver se a situação se repete. Olha o resultado aí. Então, as tampas de bueiro foram levadas. Tem informação ainda do futebol, vamos falar de Felipe Luiz, que é confirmado no Flamengo. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Eu estou te esperando. Contra o tráfico de drogas, e hoje foi na região de São Gonçalo. Yasmin Machura acordou cedinho, acompanhou tudo e conta pra gente agora. As buscas hoje eram por suspeitos envolvidos no tráfico de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A divisão de homicídios buscava 12 criminosos na comunidade Nova Grécia. Essa investigação já tem mais ou menos 6 meses, né? Então, ao longo desses 6 meses, outras mortes foram ocorrendo por disputa, né, relacionada ao tráfico de drogas. E hoje a gente conseguiu confirmar que, na verdade, essa quadrilha foi responsável por em torno de 12 a 15 homicídios ali ocorridos naquela localidade ali. 2 blindados dão suporte aos policiais aqui dentro da comunidade. Neste momento, os agentes fazem buscas na mata e vasculham toda a região para tentar encontrar criminosos, armas e drogas. 3 pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma e outras 3 levadas à delegacia para averiguação. Um carro também foi apreendido. Um dos principais alvos era Alessandro Luiz Vieira Moura, conhecido como 20 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas da região. Ele assumiu a liderança da Nova Grécia no início dos anos 2000, até ser preso em 2008, mas está foragido há 2 anos, depois de conseguir progressão para o regime semiaberto. Rayane Nazaré Cardoso da Silveira, na Hello Kitty, de 19 anos, gerente do tráfico, também estava entre os procurados. Segundo a polícia, ela é responsável por diversos roubos em Niterói e São Gonçalo. Os 2 são considerados foragidos. O Disque Denúncia divulgou cartazes e oferece recompensa por informações que levem à prisão deles. Uma perseguição policial terminou com um morto depois de um grave acidente de trânsito. Tudo começou com um sequestro. 2 vítimas foram feitas reféns em Honório Gurgel, na zona norte do Rio de Janeiro. Olha só a imagem do momento de um acidente. Durante as tentativas de acordo entre a polícia e os bandidos, houve uma troca de tiros. Nesse tiroteio, um suspeito morreu e outro foi preso. Mas o terceiro conseguiu fugir. Aí que sim, essas imagens fazem todo esse sentido, né? Foi aí que começou a perseguição. Ele estava naquele carro branco que bateu. Quando perdeu o controle, bateu de frente em um outro veículo, o carro tombou, mas mesmo assim os disparos, olha só o momento em que esse carro vai chegando e bate de frente com o outro, olha só a velocidade em que ele atinge esse outro veículo. O suspeito foi preso com uma arma que foi apreendida. As vítimas do sequestro foram libertadas. A gente segue por aqui agora trazendo informações sobre a situação dos bueiros no Rio de Janeiro. Ontem trouxemos as imagens, inclusive tem essas imagens aqui para a gente acompanhar, do momento em que um homem estava andando ali pela Rodrigues Alves, caiu nesse bueiro de 3 metros de altura. Olha só essas imagens, foi o Fábio Pereira de Souza, 36 anos, caiu, pediu ajuda, foi socorrido pelo ciclista, o Thiago Rosa, que estava passando ali pelo local, e acabou socorrendo ele. Mas aí a gente foi atrás de informações que pudessem aí para checar a situação da cidade. A Rádio Band News FM mandou sua reportagem até algumas ruas de diferentes pontos do Rio de Janeiro para saber se a situação se repete. E olha o resultado com a Francine Augusto. Nossa equipe percorreu outros pontos da capital fluminense e pôde constatar que o problema se repete, pelo menos na Tijuca e na região central. Ali no entorno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foram pelo menos 15 bueiros contabilizados pela nossa reportagem. Alguns sinalizados, inclusive, por pedestres, moradores do bairro que, com medo de serem vítimas ali de um acidente,
preferiram colocar galhos ou qualquer outro objeto para poder sinalizar esses espaços, esses bueiros sem tampas. Alguns deles, inclusive, ficam em pontos de ônibus. Então, se o pedestre ou até o motociclista, porque alguns ficam nas vias, não prestar atenção, pode se machucar. Aqui na Praça do Estácio, Praça do Metrô, aqui na região central, inclusive próximo à prefeitura da cidade, podemos também contabilizar bueiros destampados. Alguns deles, inclusive, não são de metal, aquele de concreto mesmo, quebrado. Então, os frequentadores aqui da praça reclamam que é um espaço de lazer, crianças já se machucaram, então os moradores, pedestres, motoristas e motociclistas que circulam por aqui reclamam e muito pela falta de conservação nestes bueiros da cidade. Valeu, Francine, obrigado pela informação. E foi uma placa dessa de concreto exatamente igual a essa que foi jogada do alto de uma passarela ali na Radial Oeste, acabou atingindo um motorista de aplicativo que não resistiu. Ele até foi socorrido por um taxista que passava pelo local, mas não resistiu. Isso aconteceu no último mês. E aí, diante dessa situação, nós procuramos a Prefeitura do Rio de Janeiro, que admitiu que a área da Tijuca é a mais prejudicada com furtos de tampas de bueiro, mas afirmou que não tem como colocar novas ali diante dessa velocidade em que elas são furtadas. Para tentar diminuir essa prática, a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente estuda a possibilidade de substituir as tampas de ferro por outro tipo de material com um menor valor comercial. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente fala sobre os flagrantes da falta de cuidado com os moradores do Rio de Janeiro. Infraestrutura precária e pouca acessibilidade acabam gerando cenas como essa que você está vendo. Uma cadeirante se arrastando e precisando aí de ajuda de outros passageiros para entrar no ônibus. Uma coisa que seria simples, né? Campo Grande, quem tem detalhes para a gente sobre esse assunto é a Marcele Setúbal. A informação de uma criança que não teria resistido, né, depois de ser atingida por um pedaço de reboco, né, Marcele? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Foi uma menina, Thaís, de 11 anos. Segundo informações da Polícia Militar, essa menina passava pela calçada em frente a uma loja de materiais de construção no momento em que uma parte dessa marquise caiu. Ela foi atingida e acabou não resistindo aos ferimentos. Os agentes da Polícia Militar do batalhão da região foram acionados para tentar aí fazer esse primeiro atendimento, mas informaram que ao chegar no local, essa menina já estava sem vida. Os agentes da delegacia de Campo Grande estão no local neste momento e fazem uma perícia na região. Thaís. Obrigada, Marcele, pelas informações. A gente segue por aqui trazendo informações sobre uma pesquisa que disse que os brasileiros estão mudando sua postura ao falar ao celular em público por conta do medo de assaltos. Quando você está na rua, toca o celular, o que você faz? Fico com medo de atender, porque tá uma onda de roubo, tudo quanto é lugar, nego assaltando. O celular da Daisy não sai da cintura por nada. Deixa tocar, depois eu retorno para a pessoa, retorno a ligação, mas não pego não. Uma pesquisa que ouviu mais de 2.500 pessoas em todo o país constatou que esse comportamento se tornou frequente para a maioria dos brasileiros. 84% disseram que evitam atender ligações na rua. Apenas 16% dos entrevistados, 16% dos internautas brasileiros, disseram que atendem o telefone onde quer que estejam. A pesquisa também apontou que o número de brasileiros que já tiveram o celular roubado ou furtado saltou de 39% em 2017 para 47% nesse ano. Quase 4 em cada 10 vítimas já passaram por essa situação mais de uma vez. Carolina carrega na pele a marca de uma das 6 vezes em que os bandidos levaram o celular dela. O segundo foi o pior, porque me roubaram, não só levaram o celular, mas já estava naquela um pouco onda de violência que me deram uma facada, além de roubarem o celular. No primeiro semestre desse ano, pelos dados oficiais, a cada 20 minutos um celular foi roubado somente aqui no Rio de Janeiro. E pelo que foi constatado pela pesquisa, esses registros podem estar subnotificados. É que apenas 48% das vítimas vieram à delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Esse engenheiro teve o celular roubado 2 vezes. Só fez o BO do primeiro aparelho. Esse segundo celular eu não fiz ocorrência. O primeiro não tinha seguro, o segundo já fiz seguro, tanto que eu peguei esse daqui.
E depois de a polícia identificar uma ligação entre traficantes aqui do Rio de Janeiro e terroristas internacionais, o governador Wilson Witzel disse que vai pedir ajuda para combater aí os traficantes aqui no Rio de Janeiro. Ele falou sobre esse assunto durante a divulgação de um projeto social. O Rio de Janeiro será o primeiro estado brasileiro onde todas as escolas públicas terão aulas de jiu-jitsu. A iniciativa partiu do secretário de Educação, Pedro Fernandes, que é faixa preta de jiu-jitsu. O meu desempenho, não só como aluno, mas como cidadão, melhorou significativamente. E é isso que a gente espera um pouco que reflita dentro das escolas. O governador Wilson Witzel esteve presente no lançamento do projeto e repercutiu vários assuntos, entre eles a organização do carnaval do ano que vem. Witzel, que deve assumir a gestão do sambódromo, afirmou que as escolas terão atividades ao longo do ano na passarela do samba. Vamos instalar escolas na Sapucaí, as escolas de samba terão espaço na Sapucaí durante o ano inteiro para que ele funcione de janeiro a janeiro. A violência também não ficou de fora. O governador falou sobre o possível envolvimento do crime organizado com o terrorismo. Witzel apontou que a prisão de um suspeito que atuava na fronteira do Brasil com o Paraguai revelou um elo do grupo terrorista Hezbollah com o tráfico de drogas e que vai aprofundar as investigações para entender melhor essa relação. Numa investigação mais aprofundada, nós vamos nos preparar para termos defesa suficiente contra o terrorismo que está hoje nas comunidades. Vamos levar isso para a ONU, para os organismos internacionais, para mostrar que o nosso enfrentamento não é a pessoas que são desfavorecidas da sociedade. São terroristas que estão atuando no Brasil. E olha, a Prefeitura do Rio anunciou hoje um investimento de 500 milhões de reais para a compra de equipamentos na área da saúde. A unidade de saúde beneficiada com um novo tomógrafo desta vez foi o Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, na zona norte do Rio. Este é o 5º aparelho entregue este ano dos 10 tomógrafos comprados com a verba de 50 milhões de reais por meio de uma emenda parlamentar da época que Marcelo Crivella ainda era senador. O equipamento fabricado no Japão é considerado um dos mais modernos. Com ele, o hospital terá capacidade de fazer cerca de 200 exames por mês, junto com os que já funcionam nos hospitais Miguel Couto, Lourenço Jorge, Pedro II e Salgado Filho. O número de exames pode chegar a 9 mil mensais. O total serão 11 equipamentos como esse. Agora, no final do mês, nós estamos instalando mais um no Souza Guiar. Durante a inauguração, Crivella prometeu mais investimentos na saúde. Disse que haverá uma licitação para a compra de 500 milhões de reais em equipamentos. Virão mais 4 mil camas, 250 aparelhos de eletrocardiograma, arcos cirúrgicos, mais dezenas de carrinhos de anestesia, outros tomógrafos, outras ressonâncias magnéticas, mais 2 ou 3. Nós vamos ter seguramente a melhor rede municipal de saúde do país, assim que esses equipamentos estejam todos eles instalados. Hoje o Flamengo anunciou a contratação de Felipe Luiz, lateral esquerdo da seleção brasileira. Esse menino novinho vestindo a camisa do Flamengo agora está com 33 anos e chegou a hora de realizar o sonho de infância. Nesta terça, Felipe Luiz foi anunciado como jogador do Flamengo. Nas redes sociais, o jogador celebrou o acordo que vai até 2021. E olha quem comentou a publicação. Neymar. É do Mengão. Boa sorte, irmão. Felipe Luiz desembarca no Rio de Janeiro ainda esta semana para começar o trabalho no Flamengo. Só que certamente o jogador já está de olho no time que nesta quarta enfrenta o Emelec pelas oitavas de final da Libertadores. O lateral só pode ser inscrito na competição se o Flamengo chegar às quartas. Mas depois da eliminação na Copa do Brasil, avançar na Libertadores virou obrigação. É uma pressão positiva e é uma pressão que eu gostava de ter toda a minha carreira como treinador, porque é sinal que estou sempre no top das melhores equipas do mundo. Quem entra em campo hoje é o Fluminense. O tricolor encara o Peñarol em Montevidéu pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Muriel deve ser a novidade no gol.
Seguimos por aqui agora falando do descaso com as pessoas que têm dificuldades de locomoção, como, por exemplo, os cadeirantes e alguns idosos. Isso porque falta acessibilidade e falta também, muitas vezes, cuidado. Alexandre Tortoriello fez uma ronda aqui pela cidade e vai mostrar o resultado para você agora. É um movimento que a gente faz sem nem pensar. Para a maioria das pessoas, é automático. Mas para quem tem cadeira de rodas, não é só um degrau. Transitar pela cidade pode virar uma corrida de obstáculos, às vezes só superados com a ajuda de desconhecidos. Absurdo isso aqui. Assim, a viagem de Campo Grande, na Zona Oeste, a Vaz Lobo, na Zona Norte, viralizou na internet. Mas o elevador quebrado é só uma das barreiras do cotidiano de Maria Isabel. Muitas vezes, atravessar uma rua já é um desafio. E mesmo nas calçadas, não está livre dos transtornos. É sempre olhando onde tem a superfície mais baixa para que eu não corra o risco de bater e cair. É o constrangimento que eu passo, é diário. Há apenas 3 anos, o Rio se preparava para a Paralimpíada. Recebeu uma série de obras para melhorar a acessibilidade, como rampas nas esquinas e reformas de calçadas. Mas ainda é pouco para quem não pode andar com as próprias pernas. E às vezes, além do buraco e do degrau na esquina, tem também alguns obstáculos inesperados pelo caminho. Apesar de ser um assunto muito mais discutido, o descaso, os buracos que não são tampados, a quebra e não conserta nada, fazem com que hoje seja o pior de acessibilidade que a gente já viveu. Segundo o último censo do IBGE, em 2010, o Brasil tinha 12 milhões e meio de deficientes. Gente que às vezes não sai de casa com receio do que vai encontrar pelo caminho. E não são só eles. À medida que o tempo passa, perdemos força. Às vezes, precisamos de um apoio. E uma calçada esburacada vira um perigo. Além da dificuldade com as pernas, Maria Aparecida também é cega. Vivo virando meu pé, já caí. E o que dizer quando o único caminho para o outro lado da rua é este? Para a pessoa de idade que tem problemas, é uma barreira muito grande. Esperança que a gente possa mudar isso, reverter esse rumo que nós estamos, né? Que está muito difícil. A dona Maria Isabel, essa última que a gente viu aí na reportagem, falou que estava constrangida de seguir pela cidade diante dessas condições. Constrangida deveriam estar as autoridades e os responsáveis pela manutenção desses espaços. A gente segue por aqui trazendo informação sobre a atualização das demolições de prédios na região da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quem conta pra gente todos os detalhes ao vivo é a Marcele Setúbal. A Prefeitura agora pode manter as demolições, Marcele? Exatamente, Thaís. A Secretaria de Conservação informou que vai retomar aí o processo de demolição de 6 prédios na região da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esses 6 prédios, Thaís, inclusive ficam no mesmo condomínio onde estavam aqueles 2 prédios que desabaram no início de abril e acabaram matando aí 24 pessoas. Essas demolições tinham sido suspensas após uma decisão liminar da Justiça, mas essa liminar foi cassada depois que a Procuradoria-Geral do município recorreu dessa decisão e conseguiu comprovar que esses 6 edifícios possuem problemas e podem vir a desabar também, Thaís. Obrigada, Marcele, pela informação. Agora a gente faz uma última pausa e depois do intervalo vamos falar sobre os voos da vida. Mais transplantes no estado estão acontecendo por conta do aumento do uso de aeronaves. A gente volta já já. Seguimos aqui no Jornal do Rio, agora falando sobre saúde, porque o Programa Estadual de Transplantes já chega a mais de 370 cirurgias aqui no estado, só nos 6 primeiros meses desse ano, e uma ajuda lá dos céus tem ajudado e muito. A Daniela nasceu com uma doença crônica no fígado que provocou o surgimento de policistos. O problema fez com que o órgão dobrasse de tamanho, comprimindo o abdômen. No início do ano, ela recebeu dos médicos a notícia de que precisaria de um transplante. Foram 5 meses de espera até receber a notícia de que um fígado novo estava disponível. No dia seguinte do aniversário da minha mãe, nós ganhamos esse presente. O Rio é o 3º estado que mais transplanta
transplanta fígado em todo o país. E cerca de 1.000 pacientes daqui esperam por um órgão saudável. Os procedimentos passam pelo Programa Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde. Desde o início, em 2010, mais de 15.000 operações deste tipo foram realizadas no Rio, com órgãos que vêm dos 4 cantos do estado. A agilidade, né, desse órgão sair da onde ele está sendo doado até que, no lugar que ele vai ser implantado, isso é fundamental. Para agilizar esse intervalo entre a captação do órgão e o transplante nos pacientes, o programa conta com uma parceria do Corpo de Bombeiros. Em 2016, por exemplo, 17 órgãos foram transportados pelos helicópteros da corporação. Em 2018, esse número saltou para 105 e apenas nos 7 primeiros meses deste ano já foram mais de 100 órgãos cruzando os céus nas aeronaves dos bombeiros. Nós temos 6 aeronaves hoje fazendo isso. Aeronaves multitarefa, fazem combate a incêndio florestal, salvamentos nas praias, socorro aeromédico e o transporte de órgãos. O maior desafio encontrado pelos profissionais continua sendo a abordagem aos familiares do possível doador em um momento tão difícil. A atualização agora do caso Santiago Andrade. A defesa de Caio Silva de Souza, acusado da morte do cinegrafista aqui da Band, conseguiu um habeas corpus para suspender o julgamento do caso, que estava marcado para a próxima quinta-feira. De acordo com o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, os advogados, com a decisão do relator Gilmar Augusto Teixeira, dada em segunda instância, o júri popular de Caio Silva e também Fábio Raposo Barbosa fica suspenso até que o mérito desse habeas corpus seja julgado. Os dois respondem pelos crimes de homicídio doloso qualificado e explosão cometidos contra o repórter cinematográfico aqui da Band, Santiago Andrade, que morreu em fevereiro de 2014, enquanto cobria uma manifestação na Central do Brasil, região do centro do Rio. Agradeço muito pela sua companhia ao longo dos últimos minutos. A gente volta a se encontrar amanhã, às 10 para as 7 da noite. Uma boa noite para você e até lá.